Na história da medicina, quando o coração de um ser humano para de bater, significa que estamos mortos. Para a ciência, a simples constatação de que o corpo não é mais comandado pelo cérebro já basta como prova. É o fim da linha. Na contramão da ciência, a ausência de batimentos marca uma nova etapa. Um recomeço. É nesse cenário que surgem novas dúvidas. Qual o momento exato da morte? Quando a alma deixa o nosso corpo? E o que acontece depois? Esse homem achou que nunca mais voltaria a andar. Em frente ao hospital, ele relembra o momento mais importante de sua existência. Quando ultrapassou a barreira entre a vida e a morte. Eu sofri uma sensação na hora do óbito de sentir um frio, né? Um frio muito forte que me provocava dores. E costumo dizer por onde eu passo, dando meu depoimento de vida, que realmente eu sou testemunha viva a dizer que a morte é fria, gelada. Esse momento do frio certamente já estaria passando pelas paradas cardíacas que ocasionou o óbito. Em 2002, Aguinaldo Santos sofreu uma tentativa de homicídio. Recebeu 3 facadas. Depois de horas no hospital, os médicos tinham certeza. Na hora que eu pude ouvir claramente o decreto do óbito, e a sensação foi de desespero. Gritei como desesperado, mas o médico que fez o seu decreto não me ouviu, o meu parente não me ouvia, porém eu não via nada. Era só a sensação de audição que eu tinha, poder ouvir e ficar desesperado. O senhor gritava, mas a voz não saía? A voz não saía. Como se a voz não saísse para o lado externo, ficava só interior. Era um grito... Um grito oculto. Fui transferido para o IML, fiquei lá por 7 horas e 40 minutos no total. E durante essas horas, era como se eu estivesse deitado numa cama, dormindo, porém querendo acordar desse sono. Até que passadas 7 horas e 40 minutos, ia iniciar uma necrópsia. E já havia familiares meus aguardando o meu corpo, o funeral já estava pronto, o caixão comprado, havia já a sepultura, estava tudo preparado. E foi assim. Os médicos vinham com prepararam as ferramentas, os legistas para fazer a autópsia. E na hora da autópsia foi quando, pela primeira vez, aí eu ouvi uma voz. E esta voz do Senhor Deus, acredito eu e afirmo em dizer, que disse para mim: filho, ainda não é chegada a tua hora. Levanta-te e dá louvores ao meu nome, porque sou Deus que te dou nova vida, porque tenho promessas a realizar na sua vida. Foi isso que eu ouvi. Ao ouvir, eu abri os olhos. Consegui me assentar sobre a mesa cirúrgica. Embora estivesse congelado, o corpo já atrofiado, os músculos atrofiados, eu consegui me sentar na mesa e a sensação do legista foi ficar parado à minha frente. Ele simplesmente estacionou, congelou. Ele não teve reação. Essas 7 horas para mim foi uma eternidade. Minha mãe até questionou sobre negligência médica. Até questionou que eu talvez poderia ser decretado óbito eu estar com vida. E o médico até houve um questionamento do médico, ele dizendo que para minha mãe que se por um fato da medicina, um erro médico, eu fosse colocado no IML morto, era questão de 20 minutos no congelamento eu morrer com hipotermia, né? O hospital não confirma a história de Aguinaldo.
Entramos em contato com o IML, que também não confirma a história. Acontecimentos. Fenômenos que nem mesmo a ciência consegue explicar. O que dizem os cientistas e médicos diante de relatos tão surpreendentes? Relatos como o de Aguinaldo. Há mistério nisso, a gente busca investigar, busca conhecer, trazer alguma luz, mas assim como muitos outros fenômenos, não há uma resposta definitiva. Para o diretor da unidade de psiquiatria do Hospital das Clínicas, o Dr. Frederico Leão, a ciência trabalha com evidências. A ciência, ela tenta com muita dificuldade estudar esses fenômenos, né? Porque na realidade esses fenômenos eles são muito contaminados por subjetividades, por crença, por fé, né? Então, você separar essas coisas, o que a pessoa acredita, do que ela realmente está vivenciando como uma influência espiritual, é difícil para a ciência. De um lado, relatos com alta carga de emoção. E do outro, a medicina tenta desvendar um dos mistérios que mais intriga a humanidade. O que realmente acontece quando morremos? Bom, essa é uma pergunta muito de difícil resposta, né? A gente não sabe exatamente o que acontece com uma pessoa depois da morte. Para alguns, simplesmente acaba tudo, né? E há uma decomposição do corpo. Para outros, isso é apenas uma passagem, né, para uma vida depois da morte do corpo, né? Em instantes, estamos juntos mais do que nunca. as correspondências, que já somam dezenas, servem como um fio de esperança, uma espécie de conforto para o casal. Minha vovozinha Maria também se... Uma maneira de aliviar o sofrimento, matar a saudade de Luiz, que foi tirado de forma violenta do convívio da família. Para os pais de Luiz, a ideia de que o filho vive uma outra vida no plano espiritual é incontestável. Fé, alternativa para superar a dor, ou simplesmente fuga. Não é que tem gente que é escolhida para receber a mensagem, não é? Eu acho que é só a questão do preparo e a mesma sintonia. Foi uma sensação de alívio, né? De saber que ele está bem, porque às vezes isso demora muito, não é? A continuação dessa história em instantes no Conexão Repórter. Não esqueça, participe do Conexão Repórter. Deixe seu comentário sobre o programa de hoje no blog do nosso site. Eu te espero.